Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Plantcast. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na ICL e hoje aqui serei o host do nosso episódio. Para compor a mesa, com grande satisfação aqui, chamo o Anderson Wenhard, que vem lá do Rio Grande do Sul, região fria, mas ele vem aí com bastante assunto aí para a gente aquecer a nossa conversa no dia de hoje. Anderson, dá um olá aí para os nossos ouvintes. Olá, João. Olá a todos os ouvintes. Muito feliz de estar participando de mais um episódio do Plantcast. Aqui falando diretamente de Passo Fundo, região um pouco mais fria, uns dias mais frios. Vamos esquentar um pouco com um bom chimarrão, uma boa conversa sobre o níquel, que é um nutriente que cada vez mais vem se mostrando importante o seu uso para a agricultura. É isso aí, Anderson. Prepara o chimarrão aí, depois nós vamos fazer a roda, tu vai compartilhando aqui com os demais integrantes aqui. Beleza, para compor também a mesa, com grande satisfação que eu chamo a Maria Lanza. A Maria tá tomando café, ela tá tomando café aqui porque ela disse que o café vai adocicar as palavras aí no nosso Plantcast de hoje. É isso aí mesmo, Maria? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Tô aqui honrando os paulistas, tomando um bom café para começar o dia já agitado, ainda mais com esse assunto que é tão interessante, né, e com pessoas tão importantes da área. Legal, Maria, seja bem-vinda aí. Então, nosso tema de hoje, nós vamos estar abordando aqui da importância do níquel para a agricultura. E para chamar o nosso convidado, eu vou passar a palavra para Maria, né, que conhece muito bem ele, hein, Maria? Se você puder chamar ele aí, nós agradecemos. É isso mesmo, Anderson. Eu acho que eu sou suspeita para falar, né? O professor André foi meu orientador durante 8 anos aí, graduação, mestrado, doutorado. A gente já tem uma relação longa, mas é com grande satisfação que eu gostaria de chamar o professor André. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar que ele faz parte de um objetivo muito importante, né, que é da Universidade Estadual Paulista, que é justamente de levar informação para todos os cantos do país, principalmente focando no interior aí do estado de São Paulo. Então, o professor é um grande especialista nessas áreas, um grande pioneiro nas inovações em relação à nutrição e fisiologia. E aí, professor André, a gente gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho mais. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora André Reis, aqui da Unesp, campus de Tupã. Para mim é uma grande satisfação e honra estar falando um pouquinho aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito honrado de trabalhar na Unesp. A Unesp ela tem 34 unidades espalhadas em todo o estado de São Paulo. Então, a filosofia da nossa unidade, da nossa universidade, é justamente abrir campos nas áreas médicas, nas áreas agronômicas, nas áreas das humanas, em todo o estado de São Paulo, com o objetivo de estar desenvolvendo todos os campos e atrair, atrair esses jovens aí de todo o canto do estado e para treinar eles e colocar no mercado de trabalho. Então, eu estou muito feliz pelo convite aí da ICL para a gente estar batendo um papo hoje aqui sobre um elemento muito importante, né? Ele foi o último dos micronutrientes a ser colocado na lista dos essenciais, mas não o menos importante. Então, a gente vai estar discutindo aí as pesquisas relacionadas que temos feito, né, que outros grupos no Brasil e no mundo têm feito em relação à aplicação do níquel em plantas. Legal, professor. Para a gente começar aqui nosso bate-bola aqui, professor, como a gente fala, né? Então, como o professor falou, né, o último micronutriente, né, um último elemento, né, entrar na categoria dos micronutrientes. Professor, poderia comentar com a gente um pouquinho sobre a essencialidade? Por que o níquel é essencial para as plantas, professor? Com certeza. O níquel, ele é um elemento, na verdade, que ele já vem sendo estudado já há muitos anos, né? Desde a década de 70, o níquel ele já vem sendo estudado e ele foi descoberto, ele foi provado sua essencialidade, porque o níquel ele é cofator, né? Ele faz parte aí de uma enzima chamada urease, né? Então, na década de 70, os pesquisadores da área química, eles estavam estudando alguns compostos de uma enzima chamada urease, que eu vou explicar mais para frente o que significa, o que ela faz, né? Então, estudando a parte de cristalografia dessa enzima, então o pessoal conseguiu detectar que existia uma molécula de níquel nessa estrutura, né? Isso foi em meados da década de 70, e o pessoal descobriu que quando tinha níquel, quando aumentava as concentrações de níquel na planta, essa enzima chamada urease,
que é uma enzima que tem a capacidade de quebrar a ureia e transformar em amônio e CO2. Então, o pessoal viu que quando suplementava as plantas com níquel, a atividade dessa enzima melhorava, aumentava, né? E, consequentemente, o crescimento, o desenvolvimento, o metabolismo do nitrogênio na planta, ele aumentava. Então, a ureia, a gente sabe que a ureia é tóxica para a planta, né? Nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe. A alta concentração de ureia, né? Isso foi descoberto um pesquisador chamado Dixon, na verdade, em 1975, descobriu que o níquel fazia parte da urease, e a urease ela tem um papel muito importante. E a ureia, ela vem aí, na verdade, através da degradação de alguns aminoácidos, né, principalmente a arginina. Existe uma enzima chamada arginase, e começa a degradação dessa arginina, ela começa a depositar ureia. E a ureia, em altas concentrações no tecido foliar, ela é tóxica para a planta, né? Então, tem problemas de pH na célula, então começa a aumentar muito a toxidez, e com a toxidez, isso significa que o metabolismo do nitrogênio na planta ele fica mais travado, né? Então, quando descobriu-se a atividade dessa enzima na planta, né, que é a urease, que quebra a ureia, transforma em amônia, essa amônia, consequentemente, ela vai ser incorporada novamente em aminoácidos e proteínas, as plantas elas crescem mais, elas se desenvolvem muito mais, né? Um outro papel muito importante do níquel em outra enzima é da enzima hidrogenase. A hidrogenase é uma enzima que fica dentro do nódulo das plantas leguminosas, como a soja, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a soja tem a capacidade de fazer fixação biológica do nitrogênio com bactérias do gênero Rhizóbio. Então, existe a formação do nódulo. E dentro do nódulo, além da nitrogenase, que é aquela enzima que quebra a tripla ligação do nitrogênio atmosférico e transforma isso, né, em amônia, existe uma outra enzima que age concomitantemente com a nitrogenase, que é a hidrogenase. A hidrogenase, ela é uma enzima que permite a formação de prótons, ou seja, H+. Então, a nitrogenase, ela quebra aquela tripla ligação do nitrogênio, deixa N disponível. A hidrogenase, ela permite a formação de prótons, ou seja, H+. Então, a junção de um N mais 3H+, dá a formação do NH3, que é a primeira molécula formada ali durante o processo de fixação biológica do nitrogênio nos nódulos de leguminosas. E para hidrogenase funcionar, tem que ter níquel, né? Então, já se conhece aí a estrutura, né? Se você procurar na internet hidrogenase no Google e colocar lá imagens, você vai encontrar uma imagem aí com uma molécula de níquel na sua composição. Então, quando a gente fala em níquel, ele tem múltiplas funções na planta, que a gente vai estar discutindo hoje aqui no nosso podcast. E as principais funções dele, metabólica na planta, que faz com que ele se torne aí um elemento muito importante, é porque ele faz parte da enzima urease, ele faz parte também da enzima hidrogenase. Na década de 80, o pessoal descobriu sua essencialidade, principalmente o professor Patrick Brown, dos Estados Unidos. Eles estavam estudando cevada, né, cultivando cevada em solução nutritiva com água ultra pura e totalmente livre de níquel, né? Então, o níquel ele é presente na semente, né? A gente vai estar discutindo aí em questões de concentração e tudo mais. Mas na década de 80, esse professor Patrick Brown, ele cultivou a cevada em solução nutritiva ultra pura, sem o níquel, e ele constatou que na primeira geração a planta cresceu, sobreviveu, a segunda geração a concentração de níquel na semente foi menor, porque não foi fornecido para a planta, porém na terceira geração, a terceira vez que ele foi crescer as mesmas plantas colhidas, as sementes das plantas mães, ele percebeu que a planta não se desenvolveu e não completou o ciclo de vida. Então o pessoal falou, opa, o níquel ele é essencial sim, porque a planta, na terceira geração, em deprimento do níquel, né, na privação do níquel, a planta não completou o ciclo de vida. Mas, embora essas descobertas tenham sido feitas na década de 70, 80, muita coisa se fez com o níquel na década de 90 também, ele só foi reconhecido a sua essencialidade em 2007. Então, somente em 2007 que, de fato, ele entrou aí
junto com os outros micronutrientes como como um nutriente mesmo, né? Ele deixou de ser um elemento benéfico e passou a ser um nutriente aí para plantas. Essa é a historinha do níquel aí que tem para contar para vocês. Legal, professor. Obrigado aí por compartilhar a história. E realmente bem legal aí o resumo que o professor fez, né, até chegar, né, na categorização dele, né, como micronutriente aí, né, e trazendo, né, os pontos, né, que enfatizam a sua essencialidade. Então, professor, a gente pode dizer, então, que o níquel, ela é importante, então, no metabolismo do nitrogênio, né, seja, no caso, na cultura da soja, quando a gente fala em FBN, seja em outras culturas também gramíneas, quando a gente fala no metabolismo do nitrogênio. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, João. O níquel, quando nós temos várias formas de aplicar o níquel que a gente vai estar conversando com vocês hoje aqui, né? Seja ele através do TS, do tratamento de semente, seja a aplicação de suco, seja a aplicação foliar, seja a mistura em granulado. Então, é muito importante não somente para leguminosas, mas para gramíneas também. Acontece que gramíneas, ela tem uma exigência bem menor do que as leguminosas, né? Nós temos vários trabalhos em andamento, aí principalmente associando aplicações de níquel no milho com molibdênio. Molibdênio também é um outro elemento muito importante no metabolismo de planta, por fazer parte da redutase do nitrato, né, principalmente. No caso de gramíneas, como não tem formação de nódulo, o metabolismo do nitrogênio ele é um pouquinho diferente. Então, milho, cana, nós temos excelentes resultados com milho, com cana, com outras gramíneas. E nessas gramíneas, a principal forma de nitrogênio não vem da FBN, né? Vem através do fertilizante nitrogenado que a gente já coloca no solo. Então, lá no solo, a gente coloca ureia, sulfato de amônia, qualquer outro adubo nitrogenado que a gente coloca no solo, ocorre a transformação pelas bactérias nitrosomonas em nitrobacter, né? Então, a principal forma de nitrogênio disponível para gramíneas, né, plantas gramíneas, é o nitrato. Quando faz aplicação, tanto qualquer planta, na verdade, quando faz aplicação no solo, é via nitrato. E esse nitrato, ele entra nas raízes, ele tem o poder de penetrar nas raízes, né? Os estômatos, eles se abrem ali durante a parte matutina, né, até meio-dia. Então, cria-se uma diferença de tensão no xilema, cria uma pressão ali na raiz, e toda a água e todo o elemento que está dissolvido ali na solução do solo, ele penetra na raiz. E o nitrato, ele penetra na raiz, né? Acontece que o nitrato, ele em altas concentrações, ele é tóxico para a planta, né? Ele causa também alterações de pH na célula. Então, a planta, ela tem que desenvolver algum mecanismo para diminuir esse nitrato. Então, existe uma enzima chamada redutase do nitrato, que transforma o nitrato em nitrito. Nós temos experimentos mostrando que o níquel também tem uma ação muito positiva na atividade da redutase do nitrato. E para a redutase do nitrato funcionar, tem que ter molibdênio. E existe uma interação muito interessante entre níquel e molibdênio. Então, quando a gente coloca a aplicação de níquel na planta, no solo, faz aplicação no solo ou na planta, a gente vê uma interação muito bacana com o molibdênio e a gente vê um aumento na atividade da redutase do nitrato. Então, no caso de gramíneas, embora a exigência do níquel ser menor, eu diria praticamente metade do que a soja, do que as leguminosas exigem, então, quando a gente faz essa aplicação em associação com o molibdênio, a gente vê um efeito no metabolismo do nitrogênio. Então, a Maria, que trabalhou aqui no nosso laboratório, ela sabe bem, né? Ela trabalhou 8 anos aqui, e aqui no nosso laboratório a gente faz o fracionamento do nitrogênio, né? Então, o nitrogênio ele é fracionado aqui em nitrato, amônia, aminoácidos livres totais, e no caso de leguminosas, ureídeos, que é a formação de alantoína e ácido alantóico, né? Então, a gente vê que no caso de leguminosas, embora elas necessitarem menos, elas requerem menos níquel no seu metabolismo, ela é muito importante quando faz associação com a aplicação de molibdênio. Então, a associação de 30 gramas de níquel, nós aplicamos na forma de sulfato de níquel, com 80 gramas aí de molibdênio, nós vimos uma interação muito interessante no milho, aumento no crescimento, aumento no metabolismo do nitrogênio na planta, aumento na produtividade. Então, mesmo plantas que requerem uma menor concentração, como as gramíneas, né, em relação às leguminosas, a gente vê
sim, esse aumento, tanto no crescimento quanto na produtividade. Agora, com gramíneas, o níquel, embora ele seja um elemento, um nutriente para a planta, em altas concentrações ele é tóxico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a dosagem que nós utilizamos, porque para gramíneas é muito fácil você causar toxidez de níquel em gramíneas. Em gramíneas, doses acima de 50 gramas por hectare já é o suficiente para promover toxidez, necrose, né? Soja, ela tolera bem concentrações bem maiores, porque ela exige mais níquel, porque tem mais enzimas que precisam desse níquel aí para a planta desenvolver o papel fisiológico e bioquímico dela. Então, soja a gente tem aplicado, né? No passado nós aplicávamos aí 5 gramas, 10 gramas, mas hoje claramente a gente aplica 40, 50 gramas de forma parcelada, com excelentes resultados aí que a gente vai estar discutindo hoje um pouquinho com vocês. Bom, professor, acho que ficou bem completo, né? Todas essas informações, mas aí a gente vindo um pouco para o campo, a gente está muito acostumado com o complexo no TS, né? Níquel, cobalto e molibdênio. Então, assim, o professor poderia explicar um pouquinho mais a fundo, né? Quais são as funcionalidades, como a gente pode usar isso no campo a favor das produtividades. Claro, Maria. O níquel no TS ele é muito importante, né? Já existem muitas pesquisas feitas, nós fizemos vários trabalhos aqui também. O níquel no TS ele é importante pela seguinte razão. Em condições do Brasil, os solos do Brasil eles apresentam uma baixa disponibilidade de níquel no solo. E se tem uma baixa disponibilidade de níquel no solo, isso significa que a planta precisa ter outras vias, né? E uma das vias de fornecer isso é via TS ou via foliar, né? Então, hoje, a disponibilidade de níquel, ela é medida de duas formas aqui no Brasil. Ou ela é medida por DTPA, extrator DTPA, ou então pelo MELIS, né? Então, mesmo independente do extrator DTPA ou MELIS no solo, análise no solo, a gente vê que as concentrações, de forma geral, no Brasil, são muito baixas, né? Existe ali na região de Goiás, a região chamada Niquelândia, você já deve imaginar o porquê, né? São solos que têm uma alta concentração de níquel no solo, mas mesmo nessas regiões onde apresentam uma maior disponibilidade de níquel no solo, o pessoal tem feito com bastante sucesso o tratamento de sementes com níquel, né? Cobalto, molibdênio e níquel. Quando a planta ela inicia o processo germinativo, quando você faz esse tratamento de semente, você vê que a semente ela tem um melhor desenvolvimento, né? Como a gente já falou anteriormente, a semente também tem ureia, né? A semente também tem atividade da urease. Então, quando a semente ela começa o processo de embebimento com a água, e se tem níquel já ali naquela semente, incrustado no tegumento daquela semente, parte desse níquel ele tem a capacidade de penetrar na planta, né, ali na semente. Nós publicamos um trabalho agora recentemente na revista chamada Rhizosphere, e na Rhizosphere a gente mostrou, nós fizemos a fluorescência de raio-x, e a gente viu que grande parte do sulfato de níquel, do óxido de níquel, do cloreto de níquel que a gente coloca no tratamento de semente, ou níquel DTA, parte dele tem, como a semente ela expande durante um processo de embebimento, parte desse níquel ele tem a capacidade de penetrar e ativar a urease da semente. Quando ativa a urease da semente, isso significa que mais proteínas elas são hidrolisadas, né? Porque ele ativa tanto a urease vai transformar isso em amônia, a amônia é transformado converte isso ali em aminoácidos, e o embrião, para ele começar o seu processo de desenvolvimento, primeiro tem que ter água. Quando a água entra na semente, e o níquel também parcialmente ele entra ali no tegumento da semente, é ativado um grupo de enzimas chamada proteases. A gente sabe que a semente da soja basicamente é proteína, né? 40%, 45% da massa seca da soja é proteína. Então, significa que tem muita proteína. A proteína ela é uma fonte de reserva para a semente. E quando essa proteína é quebrada pelas proteases, isso é transformado em aminoácidos, né? E esses aminoácidos, o embrião utiliza da semente esses aminoácidos para poder ter aí o crescimento e seu desenvolvimento. Logo em seguida, quando o embrião começa o processo de desenvolvimento, começa a ter a emissão da radícula. E essa radícula ela vai crescendo. A gente sabe que a soja, a partir ali de V2, V3, já começa o processo ali de
fixação biológica do nitrogênio, né? Ou seja, começa ali a formação de rizóbio, né? A interação com os rizóbios. Então, o níquel, ele tem... o Marco Bossi, que foi um aluno nosso aqui de mestrado, ele defendeu a dissertação de mestrado dele no começo desse ano, e nós vimos que o níquel tem a capacidade de aumentar a síntese de flavonoides ali no sistema radicular da soja. E mesmo a bactéria, quando a gente inocula a semente com a bactéria, com o rizóbio, é um micro-organismo de vida livre, né? Então ele fica nadando. O rizóbio, ele não tem olho, ele não pensa, ele não sabe que ele tem que nadar até a raiz para poder formar nódulo, para poder infectar e formar nódulo. O níquel, ele tem um papel fundamental nesse processo, que é a formação de flavonoides. E dentre os flavonoides, especificamente a soja, ela produz um flavonoide específico, chamado didezeína. E essa didezeína, o níquel está ali na semente, no TS, ele aumenta a concentração ali no sistema radicular, ali em V3, em V2, V3, V4. E esse flavonoide, ele tem a capacidade de atrair, ele é um atrativo para essa bactéria, né? Ali a planta produz açúcares, aminoácidos, e essa didezeína, ela tem a capacidade de atrair essa bactéria. Esse processo é chamado quimiotaxia. Quimiotaxia é a atração do rizóbio. O rizóbio, ele tem uma proteína chamada NOD, né, o fator NOD, que quando a didezeína encontra, ou a bactéria encontra rastro de didezeína desse flavonoide ali na rizosfera, essa proteína ela é ativada e ele começa a andar, né, a seguir aí essa linha de flavonoides. Então, o tratamento do níquel no TS, ele é bem importante justamente para estar ativando, né, essa rota de quimioatração aí da planta. Quando você faz tratamento aí no TS com níquel, né, hoje já existem aí vários produtos disponíveis para fazer o tratamento de níquel no TS, ou você aplicar um próprio sulfato de níquel aí no tratamento de semente, a gente vê uma maior nodulação. E essa nodulação, quando você coloca níquel em nodulação, é porque o níquel, ele produz esse flavonoide, a didezeína vai atrair mais bactérias para a raiz, e quando aumenta o número de nódulos por planta, nódulos ativos por planta, isso significa que existe um aumento muito grande na fixação biológica do nitrogênio, né? Mais bactérias trabalhando, mais nódulos por planta trabalhando, isso significa que a área de bacterióide ativo ali, tirando o nitrogênio atmosférico, transformando isso em amônio e, consequentemente, em ureídeos, isso vai aumentar o crescimento e desenvolvimento da planta. Já existem alguns trabalhos, né, onde a gente coloca doses de níquel no solo, ou doses de níquel via TS, ou doses de níquel via foliar. Nosso grupo trabalha muito com a aplicação foliar de níquel, principalmente quando você aplica esse níquel na soja, nas primeiras fases de crescimento vegetativo, a gente vê um aumento muito grande no número de nódulos, né? E esse aumento no número de nódulos é porque o níquel, ele ativa ali enzimas específicas ali do ácido tiquímico, né? Então, a rota do ácido tiquímico, ele é uma rota do metabolismo secundário muito importante. A partir daquela enzima fenilalanina amônia liase, nós temos formação de outras enzimas, como chalcona sintase, isomerone sintase, que são enzimas específicas da rota de flavonoides. E dentre esses flavonoides produzidos na raiz, é esse flavonoide que tem a capacidade de atrair as bactérias, né, para a raiz. Então, por isso que aumenta a nodulação da planta. E uma planta mais nodulada, ela vai tirar mais nitrogênio da atmosfera, a coloração da folha dela vai ficar mais verde, porque ela vai poder sintetizar mais, né? Já é muito conhecido o papel do níquel também, quando a gente faz TS, ou quando a gente aplica no solo, nas primeiras fases de desenvolvimento da planta, é que o níquel também, ele aumenta a atividade da nitrogenase. E a nitrogenase é aquela enzima que é produzida dentro do nódulo, ali onde está o bacterióide, e que tem a capacidade de quebrar a tripla ligação do nitrogênio. Então, consequentemente, quando a gente faz aplicações de níquel no TS, ou no suco de plantio, ou então a aplicação via foliar nessas fases até V4, a gente vê esse efeito muito pronunciado na nodulação, né? Então, por isso que é muito importante, Maria, a gente fazer
aí o TS, né, com níquel, ou então fazer aplicações foliares de níquel, até aí uma V5, V6, até R1, a gente vê um efeito muito positivo na produtividade, né? Justamente por quê? Porque o níquel atua nessa reciclagem do nitrogênio dentro da planta, né? Então, antigamente, uns 10 anos atrás, a recomendação, nem tinha recomendação, mas os primeiros estudos começaram aí com 5 gramas por hectare, e em 2014, eu recebi a Jéssica Barcelos, né? A Jéssica Barcelos foi minha primeira aluna de mestrado, logo quando eu retornei ao Brasil e ingressei aqui na Unesp, e a primeira dissertação nosso laboratório foi a aplicação de níquel na soja, para estabelecer, porque nós já sabíamos que essa dose de 5 gramas por hectare que era feito via foliar era muito pouco, né? A gente poderia aumentar mais. E nós testamos 10, 20, 30, 40, até 100 gramas por hectare. E nós chegamos à conclusão que acima de 50 gramas por hectare na soja, a gente não vê sintomas de necrose, nós não vemos sintomas visuais de necrose na soja, mas aqui no laboratório a gente analisa todos os compostos, né? Nós analisamos a atividade da urease, faz fracionamento do nitrogênio, nitrato, amônia, e nós vemos que uma dosagem acima de 50 gramas por hectare começa a causar estresse na planta. Você trabalhou com bastante estresse aqui com a gente, né? Metabolismo do estresse em plantas. E doses acima de 50 gramas por hectare, que nós aplicamos na época sulfato de níquel, nós vimos que começa a ter muita degradação de membrana. Então, pessoal, essas aplicações de até 40 gramas de níquel na soja parcelada, né? É muito interessante você começar o parcelamento a partir de V3. Então, você pode parcelar, por exemplo, 15 gramas por hectare em V3, 15 gramas em V5, 15 gramas em V8. A gente vê uma resposta muito positiva, né? E o níquel, ele é altamente móvel na planta, né? O níquel, mais de 80% do níquel, ele é móvel, ou seja, aquele níquel que você aplicou na folha, ele se transloca via floema para a raiz, para a semente da soja, né? E a gente sabe, nós temos vários trabalhos publicados, inclusive o da Jéssica, que plantas que recebem níquel, a semente enriquecida com níquel, ela apresenta uma maior germinação. Então, todo mundo quer, né? Todo produtor quer, principalmente a sementeira, quem trabalha com sementeira, quer uma soja com maior vigor, com maior qualidade fisiológica dessa semente, né? Você pega uma soja com e sem níquel, coloca para germinar, a gente vê uma melhor germinação desse material, né? Óbvio que existe aí a resposta do genótipo da soja. Tem soja que transloca mais, transloca menos níquel para semente, mas de forma geral, quando a gente coloca isso para germinar, a gente vê uma semente com poder germinativo, uma qualidade fisiológica muito maior, né? A urease também, ela tem na planta que é ativada pelo níquel, ela tem um poder também de contra patógenos. Ela tem esse poder também de esterilizante, né? Então a gente sabe que plantas que têm maior atividade de urease, elas são mais tolerantes contra patógenos, e sementes com uma maior concentração, uma atividade da urease também, elas têm aí maior tolerância a ataque, principalmente de fungos, né? Então isso é uma área bem interessante aí para a gente tá estudando, né, e aprofundando cada vez mais nesse assunto. Exatamente, professor. A gente, quando fala em nutrição de plantas, é importante entender que tem diferentes funções no metabolismo da planta, e não só quando a gente fala pensando em nutrição em FBN, mas também em defesa contra patógenos, né? O senhor comentou bastante em relação aos flavonoides, essa questão dessa atração para o rizóbio, também importante para a FBN, mas também o níquel tem uma importante ação na defesa das plantas contra patógenos, hein? A gente sabe que as plantas têm um metabolismo de defesa contra os patógenos, seja por uma maior fortificação da parede celular com lignina, seja por produzir enzimas que degradam a parede celular do fungo, como quitinase, beta-1,3-glucanase, seja também como produção de compostos tóxicos que atacam o patógeno e, com isso, diminui a severidade da doença. E bastante interessante, professor, de 2016 a 2020, na Universidade Federal de Viçosa, quando eu estava fazendo meu doutorado,
eu fiquei bastante instigado em relação ao níquel. Por quê? A gente sabia que ele tinha uma ação importante no metabolismo da planta e relacionado a alguns mecanismos de defesa. E então a gente avançou um pouco mais para entender se realmente o níquel teria um efeito na diminuição da severidade da ferrugem asiática causada pela Phacopsis trapaceus. E aí, então, a gente identificou que, utilizando uma dose muito similar ao que o senhor comentou, né, que não causa fitotoxidez, 60 gramas por hectare, identificamos que além de causar uma diminuição da severidade da doença, a gente avançou e entendeu que essa redução era devido a maior lignificação de parede, maior atividade dessas enzimas chaves na produção de compostos fenólicos, como a fenilalanina moniliase, como o senhor bem comentou, e também relacionado à maior atividade dessas enzimas que degradam a parede celular do fungo, como o beta-1,3-glucanase e a quitinase. Então, veja só, a gente tem um nutriente que, além de ser importante para o metabolismo do nitrogênio, para a fixação biológica do nitrogênio, também está relacionado à defesa de plantas contra patógenos. A própria Jéssica, né, professora, eu lembro em algumas revisões que eu fiz, ela trabalhou também com oídio e verificou também que teve um aumento da atividade de enzimas antioxidantes. O senhor poderia explanar um pouco mais para nós essa importância do metabolismo secundário, pensando em enzimas antioxidantes do níquel? Claro, Anderson, você é um grande especialista no níquel aí, em ferrugem asiática, em várias doenças da soja, né? Eu li a sua tese de doutorado, li os seus trabalhos, são muito bons realmente, né? Você foi bem ali na fisiologia e bioquímica para poder explicar como que o níquel atua aí na soja, né? O níquel, aqui nós começamos uma linha também de metabolismo secundário em plantas, e nós vimos que quando a gente faz a aplicação de níquel na planta, o níquel tem a capacidade de aumentar a atividade de algumas enzimas, né? Principalmente as enzimas relacionadas aí à lignificação, né? A formação de lignina. Então, nós temos um aumento aí na atividade de polifenol oxidases quando a planta é fertilizada com níquel, e a gente vê uma maior concentração de lignina. Lignina, pessoal, é uma substância que tem ali na folha, né? Ela deixa a folha mais rígida. Consequentemente, o patógeno, o fungo, ele tem mais dificuldade para penetrar a folha para poder se nutrir ali do suco celular. Além disso, ele ativa uma enzima chamada quitinase. O corpo do fungo, da ferrugem, do oídio, ele é composto por quitina. E quitinase é uma enzima que tem a capacidade de degradar a quitina. Então, é como se queimasse aí a estrutura do fungo, então dificultando um pouquinho mais esse ataque do fungo aí na planta. O níquel também, ele tem uma ação, como já falei, a urease, além dela ter esse papel de reciclar o nitrogênio, ou seja, de quebrar a ureia, transformar amônio em CO2, a urease ela tem então, um papel também antioxidante. Ela funciona como um antioxidante e ela funciona também como uma enzima contra ataque de fungos, principalmente, né? Então, plantas que têm a aplicação de níquel via foliar, via tratamento de semente, consequentemente, elas têm um maior poder de lignificação. E, além disso, o níquel, ele ativa as enzimas antioxidantes. Quem são elas? Superóxido dismutase, catalase, peroxidase. Quando ocorre o estresse na planta, basicamente o estresse ocorre através do processo fotossintético, né? Tem muita luminosidade, ou então um déficit hídrico, uma alta luminosidade, uma alta temperatura. Isso faz que muitos elétrons ali no fotossistema 2 eles reajam com o oxigênio, formando, então, as espécies reativas de oxigênio, ou seja, aumentando o estresse na planta. O níquel tem essa capacidade de ativar essas enzimas anti-estresse, né, como falei para vocês, a sódia, a catalase, a peroxidase, diminuindo os níveis de estresse na planta, então, retardando a senescência, ou seja, o envelhecimento acelerado, né? Então, quando a planta tem um envelhecimento acelerado, retardado, isso significa que nós temos um melhor pegamento de flor e fruto, né? Então, quando você vê uma maior retenção, 2, 3 vagens por pé de soja que a planta consegue reter, quando a gente vai calcular, multiplica isso pelo número de plantas por hectare, e a gente vê um aumento nessa produtividade substancial, né?
Então, é muito importante a gente diminuir o estresse da planta. Com a diminuição do estresse, consequentemente, a atividade da rubisco, ela fica ativa por mais tempo. E a rubisco é aquela enzima que tira o CO2 da atmosfera e transforma em açúcar, né? Então, o níquel, ele tem esse poder de diminuir o estresse da planta, diminuir o metabolismo oxidativo da planta, aumentar a atividade da rubisco e, consequentemente, fazer com que a planta não tenha açúcar por mais tempo. E o que é matéria seca? Matéria seca é carboidrato. E de onde que vem o carboidrato? O carboidrato vem do açúcar. E de onde que vem o do açúcar? O açúcar vem daquele CO2 que a planta absorveu, né? Então, diminuir estresse na planta é fundamental para que a maquinaria fotossintética tenha capacidade de produzir açúcar para crescimento de matéria seca e, consequentemente, esse açúcar ser translocado aí para o grão, para enchimento do grão, né? Então, Anderson, é muito importante a gente realizar aí as adubações com níquel na planta. Por quê? Porque o níquel, ele é um elemento faltante aí no solo, né? Ele tem baixa disponibilidade no solo. E tem um outro agravante. O níquel, assim como o ferro, assim como o cobre, assim como o zinco, quando aumenta a calagem aumenta o pH. Por que o calcário aumenta o pH? Porque o calcário, em reação com água, ele vai dar origem a uma hidroxila, OH-, esse OH- reage com H+ do solo, elevando o pH. E a gente sabe que com o aumento do pH ali em 6, um pouco acima de 6, ele reduz significativamente a absorção de ferro, de zinco, de níquel, de cobre pela planta. Então, principalmente áreas que recebem alta calagem, é de extrema importância a gente fazer adubação, seja TS, seja no suco de plantio, ou então seja via foliar com níquel, justamente para reciclar esse metabolismo do nitrogênio na planta, aumentar os níveis de aminoácido dentro da planta, né? Porque esse amônio ele vai ser convertido em aminoácido na planta, né? E, consequentemente, aumentar a proteína da planta e diminuir o estresse, aumentar o metabolismo secundário dessa planta, ou seja, tornando essa planta mais tolerante. A Jéssica, como você comentou, a Jéssica Barcelos, ela trabalhou com aplicações de doses e a gente viu que uma dose de 40, 50 gramas de níquel por hectare diminuiu drasticamente o ataque de oídio na soja, né? Nós publicamos isso na Plant Pathology, uma das principais revistas aí de fitopatologia, e a gente vê cada vez mais a necessidade de mais estudos em diferentes tipos de solo, em diferentes condições edafoclimáticas, para a gente estar avançando cada vez mais no conhecimento sobre a aplicação de níquel na planta. E um outro fator também, né, professor? A gente fala muito em deficiência de nutriente, aquela deficiência visual. Contudo, as demandas de níquel pela planta, a quantidade não é tão grande assim, e muitas vezes essa deficiência visual não é observada, contudo, a gente tem a chamada fome oculta. Então, é por isso da importância da gente estar considerando também uma aplicação mesmo sem estar verificando uma deficiência visual. Com certeza, Anderson. E olha, eu te falo mais, já existe, nós publicamos um artigo em 2017-18 na Frontiers in Plant Science, nós detectamos fome oculta de níquel em soja. Isso foi um trabalho que nós desenvolvemos em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, e nós detectamos. E hoje, nós, principalmente em solos arenosos, que você vê essa falta muito grande de elementos, de micronutrientes, hoje a gente já consegue, quando eu falo com os meus alunos fotografam e me mandam, a gente vê, eu vou para o campo, vejo, fotografo e mando para o grupo. Falei, gente, olha, isso daqui é deficiência de níquel. A deficiência de níquel na soja, você vai ver uma ponta queimada, a ponta do trifólio, ela fica queimada. Essa ponta do trifólio queimada é em função do acúmulo de ureia. A planta, quando ela começa a acumular muita ureia, ela começa a jogar essa ureia principalmente nas pontas do trifólio e queima assim de secar. E quando a gente vê isso, é algo muito alarmante. Por quê? Porque quando a gente detecta a deficiência de níquel no campo através da toxidez de ureia, quando o sintoma visual já aconteceu, toda aquela maquinaria enzimática, alterações ultraestruturais já foi comprometida, né? A gente consegue, sim, reverter parcialmente essa situação, mas o ideal é que não deixamos ocorrer o sintoma visual, né? Então, principalmente em solos arenosos, onde tem aí abaixo aí de 15%, 10% de argila, essa deficiência de níquel, ela se manifesta de uma forma muito mais rápida, né?
Então, é muito importante a gente sempre estar olhando a lavoura, viu ponta de trifólio queimado, né, as pontinhas do trifólio queimado, principalmente ali no terço médio, superior, você vai ver, você já pode constatar, opa, nós estamos tendo um problema com deficiência de níquel, né? E isso está sendo cada vez mais agravante, principalmente com o aumento da calagem. Aumenta a calagem, aumenta o pH, diminui a disponibilidade de níquel para a planta poder absorver. Principalmente nesses casos, então, é muito importante a gente estar utilizando aí produtos que contenham níquel na formulação para poder estar remediando, né, e diminuindo esses entraves aí pela planta. E a gente sabe que a planta ela tem que estar sadia, né? Nós temos capacidade de ter altas produtividades de soja, mesmo em solos arenosos. O que importa aqui é o capricho, né? É o olhar clínico, é você estar no campo, é você manejar bem esse solo, é um solo com matéria orgânica, né? Uma pequena porcentagem do níquel vem na matéria orgânica também. Então, trabalhar o sistema do solo ali, profundidade, trabalhar as características químicas, físicas e biológicas do solo, aliado a uma boa prática da adubação e estar corrigindo principalmente os elementos, e ninguém faz, é muito difícil você ver alguém fazendo aplicação de níquel no campo, mas gente, a gente faz pesquisa aqui no Brasil desde 2014, todo ano com resultados muito positivos, né, muito impressionantes. Então, o que faz a gente chegar na terceira casa aí da produtividade da soja, o que é? É o capricho, manejo do solo a gente já sabe fazer bem feito, calagem, gessagem a gente já faz bem feito, né? NPK. Então, o que falta hoje na minha visão é o quê? É essa questão micro, né? Essa questão do capricho, essa questão de olhar, entender a fisiologia e metabolismo da planta e saber a fase fenológica correta de aplicar o níquel, visando aí aumento de fixação do nitrogênio, aumento de lignina na planta, aumento do metabolismo secundário e, consequentemente, uma semente enriquecida com níquel que vai ter uma melhor qualidade fisiológica, essa semente que tem uma melhor qualidade fisiológica, ela fica muito mais tolerante, né, aí a veranicos, né, ou seja, ela é uma planta, é uma semente que vai ter um stand inicial muito melhor aí da cultura, né? E o estabelecimento de uma cultura na fase vegetativa é primordial. Não adianta você querer chegar na fase de florescimento e enchimento de grão, querer despejar um monte de fertilizante foliar, que isso não vai adiantar. A planta tem que ter caixa. E caixa se faz aonde? Se faz no processo de crescimento e desenvolvimento dela, que é o processo vegetativo dela, né? Então, para esse crescimento inicial, a partir de V3, você já tem que trabalhar muito bem essa cultura para quando ela chegar no florescimento é o momento máximo de metabolismo da planta. Então, não adianta esperar chegar o crescimento se ela não tem caixa de carboidrato, se ela não trabalhou ali toda a parte de metabolismo secundário, se ela não fez uma FBN bem feita, né, se tem pouco nódulo, aí não adianta correr atrás do prejuízo. A agricultura, na minha opinião, é capricho. Você tem que ter capricho. Capricho se começa da onde? Começa desde o preparo do solo, desde o TS, e vem acompanhando o desenvolvimento da cultura até o momento da colheita. Não adianta querer chegar a planta já começando a ter vagem e querer aplicar um monte de coisa, que isso não vai acontecer, não vai resolver. Você tem que trabalhar o crescimento. É igual um bebê quando está em crescimento, você não tem que ter atenção especial ali com os bebês, ali as mães com os bebês, até o crescimento. A soja é a mesma coisa, a planta, qualquer planta é a mesma coisa. Então tem que ter esse cuidado especial aí no TS, na fase de crescimento, para quando chegar lá no florescimento, a planta tem mais nós por planta, nós reprodutivos, né? A gente consegue aumentar a produtividade de duas formas, Anderson. Ou por número de vagem por planta, ou o peso, PMS, né? Se a gente consegue trabalhar desde a fase de crescimento, ali a partir de V3, a gente consegue manipular a planta, trabalhar a arquitetura da planta para que ela tenha mais vagens por planta, né? E o níquel tem essa capacidade porque ele tem ação aí, interação com alguns hormônios também, e isso tem a capacidade de aumentar o número entre nós, consequentemente, o número de vagens por planta também, né? Então, é muito importante a gente estar trabalhando desde o TS até a fase de florescimento, R3, ali que é a fase da formação do grão. E depois é só esperar você ter aí uns 4, 5 sacos a mais por hectare e preparar a colheita e ser feliz aí no final da safra. Legal, professor.
Muito boa a nossa conversa. Eu aqui notei bastante coisa, aprendi bastante coisa com o professor e acredito que os nossos ouvintes também puderam aí, né, aprender, né, bastante, né, da importância do níquel aí, né, para a agricultura. Professor, eu vi aqui que a Maria e o Anderson anotaram bastante coisa aqui. Eu quero perguntar para eles aqui quais foram os highlights aqui do nosso bate-papo aqui. Vamos lá, Anderson e Maria. João, aqui eu anotei bastante coisa. A conversa foi produtiva demais. Aprendi bastante nessa nossa conversa de hoje. Desde que o professor falou ali da essencialidade, bastante recente, né? A gente vê a importância de vários estudos que surgiram e que aumentaram, né, essas bases de dados para a gente estar utilizando o níquel na agricultura. Eu anotei um pouquinho também do sentido da importância do níquel no metabolismo das plantas, desde o TS e também o uso foliar, o TS ali pensando na hidrogenase, pensando nessa maior eficiência do processo de fixação biológica de nitrogênio, e também o uso foliar, também pensando também em estimular de uma forma um pouco mais indireta, podemos dizer assim, a FBN, por estar metabolizando esses ureídos na parte aérea, evitando seu acúmulo, um pouco disso também, não só para leguminosas, também para gramíneas, pensando no metabolismo do nitrogênio, e não poderia deixar de falar, né, João, um assunto que eu tanto gosto, é do metabolismo de defesa contra patógenos. Então, a gente tem cada vez mais informações e podemos estar utilizando isso na prática, no campo, no dia a dia, né? Legal. E aí, Maria, pegou alguma coisa, Maria? Nossa, João, aqui deu várias folhas de caderno, viu, de anotações. Mas eu achei bem interessante quando o professor foi falando, né? Eu fui visualizando a fenologia aí das plantas e conseguindo encaixar cada ponto, né, que foi citado. Então, se a gente começar lá desde o TS, essa questão do vigor das sementes, da viabilidade, depois quando a gente vem para essa parte vegetativa, que é uma fase que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, também a importância do níquel, né, nessa proteção, principalmente contra os patógenos. E aí me veio uma coisa bem interessante, né? Sempre quando a gente vai para o campo com algum consultor ou com o próprio professor, a gente tem o costume de, na soja, por exemplo, abrir e dar aquela olhada nas folhas do bacheiro, né? E aí trazendo um pouco essa importância da inibição do etileno, né? Por que o níquel se encaixa tão bem, e indo também para as culturas anuais, aí o pegamento de flores, dos citros, do café. Então a gente vê que tem uma aplicabilidade muito grande desse nutriente, a sua essencialidade é vista no campo todos os dias, né? Legal, Maria. Legal, Anderson. Depois nós vamos fazer a prova com eles aí, professor. Daí o professor vai passar a nota aí. Beleza, mas beleza. Eu vou dar a nota. Obrigado, Anderson. Obrigado, Maria, pela participação. Professor, passo a palavra para o senhor para deixar uma mensagem final, e também é muito importante aqui, professor, para aqueles ouvintes que queiram seguir o professor nas redes sociais, queiram, né, fazer os cursos. Eu sei que o professor tem bastante curso aí. Por favor, professor, compartilhe com a gente aí. Bom, João, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, esse espaço para a gente estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, sobre níquel, que é um elemento que eu gosto muito. E eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os ouvintes. Pessoal, a agricultura é capricho, né? É capricho no preparo do solo, é capricho na fertilidade física, química e biológica do solo, usar uma semente de boa qualidade e trabalhar e ter capricho, né? O segredo da agricultura é capricho, né? Olhar a planta, não deixar a praga entrar, né? Então tá olhando e tá utilizando todos os elementos. Os elementos, ele não é mais importante que um outro. Todo tem uma função fisiológica na planta que vai aumentar aí a defesa e, consequentemente, a produtividade da planta, né? E nós temos aqui na Unesp, nós temos aqui o nosso laboratório de biologia, onde nós desenvolvemos as pesquisas, né? Nós temos as redes sociais, o nosso grupo de pesquisa é o Grupo de Estudo em Fisiologia Agrícola, que é o GEFA, né? É só procurar lá no Instagram, GEFA, G-E-F-A. O meu Instagram é André RR Reis, né, 99, e também nós temos um curso, né, aí como a extensão, né, onde a gente quer levar a fisiologia vegetal para o pessoal que está na ponta, né, para os RTVs, para os agrônomos, para os agricultores, para os estudantes, de uma forma descomplicada, né. Muitas vezes você lê o livro do Tais, você não entende o que está ali, porque está numa linguagem muito difícil, muito acadêmica. Então, o nosso papel é traduzir essa pesquisa numa linguagem descomplicada para que qualquer pessoa possa ter, entender e usar a fisiologia vegetal como ferramenta para o aumento de produtividade, né? Nós temos um site, nós temos umas inscrições abertas para um curso de fisiologia vegetal para altas produtividades. Você pode acessar o site pelo www.physiotech.com.br. Eu vou soletrar, PHYSIOTECH.com.br.
physyotek.com.br. physyotek.com.br. Então, esse é um canal aí do nosso laboratório e a ideia é levar dessa forma, né? Falar desde aminoácidos, extrato de algas, fotossíntese, todos os hormônios, os nutrientes e como a gente consegue integrar isso para diminuir o estresse da planta, seja estresse por temperatura, por salinidade, por déficit hídrico, por geada, e como a gente consegue integrar todo esse conhecimento na planta, né, para fazer o manejo na planta visando alta produtividade. Então, quem tiver interesse, segue a gente lá na página, que a gente vai ficar muito feliz em poder atender todos vocês. É isso aí, professor. Fica a dica aí para os nossos ouvintes, e tem bastante ouvintes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, seguir o professor nas redes sociais. E já tive excelentes feedbacks aí do curso, professor. Então, para quem quer aprender, então, fisiologia de forma descomplicada, né? Então, acesse aí, né, conforme as orientações que o professor passou. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo à nossa casa, a ICL, a participar de mais esse episódio do Plantcast. E você, nosso ouvinte, não percam os próximos episódios. Até mais! O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.